tarde, irmãos. Boa tarde. Durante alguns anos eu trabalhei com uma organização em Angola que abriu vários negócios e eu tive um colega que era italiano e ele dizia que nós, os latinos, temos alguns problemas e os problemas dos latinos é de organização. Eu disse, mas como é que é possível? Por que você diz isso? Ele disse, vocês, os angolanos, devem estar preocupados, por que vocês fazem isso desta forma? Ele disse, sim. Ele disse, mas isso acontece não simplesmente com vocês, mas nós na Itália também. E ele contava sempre a seguinte história. Ele diz assim, a Itália está ao lado da Suíça. A Suíça é muito organizada, que as empresas de comunicação fazem o jornal, seguram um monte de jornal, 30 jornais, sabem que essa aldeia tem mais ou menos 30 consumidores, seguram os jornais e colocam aí. Os suíços, na sua boa forma, eles vão, encontram o jornal, tiram o jornal, deixam a moeda. Não mexe mais nada, vai para a sua casa. E no final, o homem da imprensa vem, só carrega as moedas, porque o jornal acabar e está certinho, né? Ele disse, olha, na Itália é assim. Chega o primeiro italiano, olha, conta os jornais, olha do lado esquerdo, não está vindo ninguém, olha do lado direito, não está vindo ninguém, leva os jornais todos e não deixa dinheiro nenhum. Eu disse, mas isso acontece? Eu disse, acontece. E ele dizia que isso é por causa do nosso estilo latino. Não sei, alguns irmãos já perceberam dessa conferência também assim rapidamente, né? Acho que sim. A mim me foi enviado um e-mail, uma mensagem, e dizendo assim, irmão vai falar sobre este assunto. A semana passada. Então, é a nossa forma de ser latinos, e às vezes vamos fazer muitas coisas por cima do joelho. Põe inglês, põe alemão, isso já dá problema. Mas é um prazer estar aqui, e em encontros como esse, falar sobre missões, dá realmente sempre uma sensação, e às vezes pensamos que estar em encontro de missões para falar sobre missões não é muito fácil, mas é sempre encorajador. A mim me foi dado o tema para falar sobre missões e empreendedorismo, daqui a bocado já entramos, mas eu quero desafiar os irmãos para o seguinte, às vezes nós pensamos que para fazer missões precisamos um grupo de 100 pessoas para começar. Não, mas às vezes precisa-se de uma pessoa. E eu posso vos dizer aqui que hoje a minha igreja local está envolvida em missões por causa de Portugal. E uns vão dizer como. A primeira vez, no ano 2000, que a Associação Billy Graham organizou aquela conferência grande de missões em Amsterdã, existiam alguns irmãos do movimento dos irmãos que pediram uma reunião à parte. Éramos cerca de quantas pessoas que estávamos naquela conferência? Mas parece que era 100 e tal países. Mas depois o irmão Calaim disse assim, olha, vocês conseguiram me localizar Angola e São Tomé, os irmãos que estavam a fundar lá o trabalho, disseram, nós precisamos encontrar um momento só nós para falarmos da lusofonia. O que é que nós podemos fazer mais para cooperar? E nessa altura está um irmão que já está com o senhor, que começou o trabalho em São Tomé. Conhecem o nome, né? Eu estava ali e o Milton olha para mim, ele olha assim, o irmão é de Angola? Eu disse, sim, sou de Angola. Vocês não têm vergonha? Eu disse, vergonha? Por quê? Ele disse assim, de Angola para São Tomé só são 45 minutos de avião. Nunca vimos nenhum irmão de Angola em São Tomé. Olha, isso falou fundo no meu coração. E nessa conferência estava com outro irmão do Bié, o irmão Capeio. Ele disse, olha, esse irmão tem razão. Nós precisamos nos mobilizar para ajudar São Tomé.
2000 passou, 2001 passou, 2002 passou, 2003 passou. E até fiz assim, alguns irmãos de Santo Tomé que passavam por Angola e eu sempre dizia, olha, nós vamos um dia para Santo Tomé e coisas assim parecidas. Já está sendo, alguns irmãos também fazem coisas desse tipo. Fizemos promessas e não cumprimos. Um dos pioneiros do trabalho missionário em Angola faleceu, um irmão americano. E sabe o que é que nomearam? Disseram assim, o irmão José Neto e o irmão Capeio vão representar Angola lá no Óbito, lá nos Estados Unidos. E assim, nós nos preparamos, estávamos sentados na minha sala, à espera da hora para irmos para o aeroporto. Ligou um irmão de Santo Tomé e disse, mas irmão, vocês já prometeram vir a Santo Tomé, até agora não vêm. O irmão Capeio olhou para mim e disse, é verdade, você prometeu e não foi. Sabe o que é que ele fez? Ele tirou a carteira dele, tinha $20, ele disse, esta é a minha oferta para você ir para Santo Tomé. E assim foi. Sabe o que é que eu fiz? No domingo seguinte eu fui para a igreja e disse, olha, irmãos, eu vou para Santo Tomé. Temos que ajudar lá ao trabalho e coisas assim parecidas. E foi assim. Despedi, um irmão disse, também quero ir. Eu vou pagar as minhas passagens e tudo isso. A igreja deu mais algum dinheiro e assim fomos. Fomos para Santo Tomé, visitamos Santo Tomé, fizemos um relatório da situação social, política, religiosa de Santo Tomé e trouxemos para a igreja. E foi assim que a nossa igreja adotou Santo Tomé como um campo missionário nosso também. Não vamos enviar ninguém, mas vamos apoiar os irmãos localmente, que podem fazer o trabalho até mais rápido do que nós, porque já conhecem a cultura, e assim foi. Escolhemos, de todas as áreas que visitamos, escolhemos uma área específica, Guadalupe, e deixa-me vos dizer, em 6 anos, nessa região de Guadalupe, do zero, né, já tinha um irmão a fazer evangelismo, hoje tem uma igreja local e cerca de 25 irmãos a congregar. E esses irmãos já têm 2 pontos de pregação. Missões é isso, meus irmãos. Há irmãos que nunca vão para o campo missionário a tempo integral. Há uns que só vão orar. Há uns que só vão dar o contributo. Mas todos nós fomos chamados para fazer missões. Ontem já partilhei aqui esse versículo e eu quero partilhar mais uma vez. Acho que todos nós devíamos decorar isso. Quais foram as últimas palavras de Jesus Cristo? Está no livro de Mateus, Marcos, Lucas ou João? Atos. Ele pelo menos esteve aqui ontem, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O que é que diz? Nós sabemos de cor, né? O que é que diz este texto? Nas diferentes versões. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabem de cor? Quem é que não sabe de cor esse texto? Aqui nesta sala. Quase todos nós sabemos de cor. Olha, eu quando leio esse texto, eu me intrigo assim, mas Jesus só disse isso. Não disse como vamos fazer. Ele só disse, vocês têm essa missão de serem minhas testemunhas, começando aqui, Judeia. Mas como? Como? Eu não sei. Alguns que leram esse texto compreenderam, e a Europa e a América se organizou de tal forma que criou agências missionárias e começou a enviar gente para várias partes do mundo, aqui em Portugal, Angola, e receberam pessoas vindas desses países que compreenderam esse mandamento de Jesus. E hoje estamos aqui, possivelmente, não sei qual é a história completa
do movimento dos irmãos aqui em Portugal, mas em Angola nós soubemos que foi um jovem com 22 anos de idade que deixou a Escócia, né? Porque ouviu pela primeira vez, ele ouviu ainda e viu David Livingstone falando sobre a África, e ele decidiu no seu coração que tem que ajudar o trabalho de David Livingstone. E quando David Livingstone ele ouviu que morreu, ele disse, olha, chegou a altura de ir. A sua igreja na Escócia teve muitas dificuldades de como enviar um jovem de 22 anos para fazer o trabalho. Mas só sabemos que, mesmo assim, ele saiu para a África do Sul e andou em carroças a pé, toda essa parte da África do Sul até Zâmbia e Zimbábue. E quando podia existir uma guerra lá, e alguns crentes disseram, você não pode ficar aqui. Silva Porto, que foi um vosso representante de Portugal lá, e ele que controlava aquela região, os homens disseram, daquela tribo, leva esse homem para onde você for. E esse sítio foi realmente no Bié. No Bié, onde se fundou a primeira estação missionária dos irmãos, e dali então se espalhou por todo esse país. Esses jovens. A minha pergunta é, esse jovem não teve um treinamento bíblico muito sólido de 3, 4 anos, mas ele aprendeu a ser professor, e durante esse trajeto todo dava aulas a filhos de outras pessoas que vieram, porque devem se recordar, em 1885, quem é economista aqui sabe que naquela altura a questão do tráfico de escravos estava a terminar, e aquele livro de Adam Smith estava a trazer grandes expectativas de as pessoas trazerem várias riquezas. Então, era muita gente a vir sair da Europa para a África. E ele dava aulas, ele tinha conhecimento básicos de medicina que usou, tinha conhecimentos básicos de carpintaria, e todas essas suas habilidades ele foi fazendo no meio do caminho, mas também sempre reservava um tempo para falar do Evangelho, que foi a grande missão que ele trouxe para... Eu acredito que, ao me darem esse tema, missões e empreendedorismo, hoje nós estamos à espera que toda a gente que vai para o campo missionário vai receber um certo sustento, né, da agência missionária da sua igreja local. Mas não. Há uns irmãos que vão ter que ir igualzinho a este jovem que começou o trabalho em Angola. E hoje de manhã, aqui numa reunião que nós tivemos, eu vi os irmãos a mencionarem um nome de um irmão que trabalhou também em Angola e no Congo, depois ele se fixou em Portugal. Swam. Muita gente não sabe, mas esse irmão, chamado Swam, ele lutou bastante com as autoridades portuguesas para que os escravos, para que Angola, para que Portugal deixasse, ainda de forma secreta, a usar a mão escrava. Porque muitos irmãos, muita gente saiu de Angola para o trabalho de escravo em Santo Tomé. Este irmão inglês é que escreveu para a rainha da Inglaterra, dizendo que em Angola ainda está a sair mão escrava para trabalhar em roça de Santo Tomé e coisa assim parecida. Então, esses irmãos fizeram esse trabalho todo. Agora, nós hoje precisamos estudar a nossa situação, a nossa condição. Estamos no século XXI, com várias dificuldades, nova realidade. Vamos fazer missões. Possivelmente, vamos ter que estudar nós mesmos, em Portugal, em Angola, no Brasil, em São Tomé, em qualquer sítio onde estivermos,
e estudarmos a nossa realidade e dissermos assim, não, a nossa realidade dá para fazermos desta forma. Porque hoje precisamos de quebrar muitos paradigmas sobre missões. Será que vamos fazer missões agora igualzinho ao que se fazia no tempo deste missionário? Porque existia uma altura em que os missionários saíam e vinham simplesmente e ficavam com as duas mãos no trabalho. Mas hoje já existe pessoas que são chamados fazedores de tenda, pessoas que vão procurar empregos em países, em locais onde o Evangelho ainda não chegou, em que eles trabalham para o seu próprio sustento e dedicam-se 2 horas, 10 horas, 20 horas por semana para fazer o trabalho. Pode ser que seja essa forma que vai se usar. Então nós vamos ter que pensar e refletir seriamente nesse id que Jesus nos mandou fazer. Porque não precisamos fazer copy-paste. Porque às vezes algumas coisas funcionam nessa realidade, mas não funcionam naquela. Coisas que funcionam talvez em Angola, não vão funcionar em Portugal. Coisas que funcionam nos Estados Unidos não vão funcionar aqui. Há algumas coisas, alguns princípios gerais que estão bem claros aqui nas Escrituras Sagradas, que devem nos direcionar. Mas missão é para todos. É para todos. E eu até ainda penso que aqui, até na reunião de manhã, algum irmão disse que precisamos ver os nossos lares, cada família aqui deve ver o seu lar como uma agência missionária. Só ela, a esposa e os filhos, se forem crentes, envolvê-los para serem uma agência missionária. E para mim me foi transmitida essa ideia no seguinte: o irmão que celebrou o meu casamento, o irmão Bernardo Alfredo, o irmão ainda conhece muito bem, eu esqueci quase tudo o que ele disse na pregação, mas uma coisa que ele não me esquece, ele disse, ele orou dessa forma: Senhor Deus, te agradecemos porque mais uma agência missionária está sendo constituída neste país de Angola. Eu fiquei assim, agência missionária, eu e a minha esposa agência missionária. Mas é isso mesmo, cada irmão aqui, a sua esposa e os seus filhos são uma agência missionária. Então, se nós tivermos essa perspectiva, vamos começar a mudar muitas vezes as formas de nós começarmos a pensar missões. Precisamos aprofundar a nossa discussão, precisamos. Às vezes em grupos, às vezes 2 ou 3 famílias, mas precisamos avançar. Porque este id aqui de Jesus, sede minhas testemunhas, não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Agora, depende de mim e de ti, de como vamos fazê-lo neste exato momento. Com essa realidade que Deus nos dá, nos coloca, nos desafia para sermos suas testemunhas. Então, este é o pensamento que eu tinha para os irmãos, para refletirem comigo, mas também gostaria de fazer uma recomendação do livro. Eu sou livreiro e aprendo muito com os livros. Eu não sei se esse livro já está traduzido em português, mas não sei se alguém já viu esse livro. Fazedor de Tendas. É um livro interessante que realmente fala desta nova forma que nós temos que pensar em fazer missões. Fazedores de tenda. Uns já ouviram falar que Paulo foi fazedor de tenda e vários outros. E ele vai falando experiências dele mesmo e de outras pessoas envolvidos no trabalho missionário, mas como fazedor de tenda. Então nós precisamos às vezes pensar nesta forma, e não simplesmente na forma tradicional que nós temos, de fazer missões esperando que uma agência missionária envie. Precisamos às vezes pensar, ficar mais abertos para todas essas experiências. Esta não é a Bíblia, estas são experiências de alguns irmãos, que podemos aprender com eles, com as suas experiências, mas essa ordem vai continuar ativa. E eu e você temos que responder como é que vamos fazer. Então, que Deus possa nos ajudar nessa reflexão e esperamos que daqui a mais anos,
Portugal, as igrejas em Portugal estejam cada vez mais envolvidas em missões, tanto internamente como fora. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Boa tarde, irmãos. Bom estarmos juntos. O Zé Neto falou que nós realmente não sei como os alemães. Ele é um angolano quase alemão, bem pragmático, bem categórico, mas quando faltam os peixes, quando falta a forma de alimentar, o Senhor Jesus, ele faz adaptação, organiza tudo ali muito bem organizado na hora e faz com que as coisas aconteçam, né? Então, tem várias formas de fazer. É claro, como um alemão é inconcebível fazer uma coisa com uma semana só de antecedência, mas eu acho que nós vamos tirar muito proveito de estarmos aqui, como já fomos abençoados com a palavra. Eu queria que ele tivesse falado também do trabalho em Guadalupe que eles têm feito, tem uma experiência prática ali de um missionário ali em São Tomé, fazendo tendas agora no momento devido à situação, mas foi muito bom ouvir o Zé Neto. Nós queremos estar compartilhando também temas sobre missão, para nós tirarmos proveito juntos aqui nessa tarde, né? E para nós, nos coube a responsabilidade de falar qual é a igreja relevante para missões. Qual é a igreja relevante para missões? Queria refletir com vocês sobre isso nessa tarde. Eu queria ler o texto da Palavra de Deus que muitos de vocês conhecem. Eu não quero investir meu tempo todo lendo o que vocês já conhecem. O texto em Lucas, capítulo 10, verso 30, quando ali aparece aquele homem que foi abatido no meio do caminho, foi assaltado, foi tirado os seus haveres, apanhou um tanto, e a palavra de Deus ali apresenta alguns quadros interessantes que nos faz refletir e meditar aqui nessa tarde, porque o nosso irmão de Moçambique, ele não pôde estar conosco, nosso irmão Paulo Naime. Eu estive em Moçambique agora uns 20 dias atrás, 15 dias atrás, estive com ele, e eu fiquei olhando para essa parábola diante daquilo que a gente estava compartilhando sobre uma igreja relevante, uma igreja missionária relevante, o que é. Eu fiquei pensando aqui diante desse cenário, aquele homem caído, que talvez você possa pensar até que é um miserável ali, e eu lá em Moçambique eu pude ver muita miséria. Tive até o desprazer de também me enquadrar no perfil da parábola, porque eu também fui assaltado em Moçambique, sofri um assalto, não apanhei como aquele homem da parábola, mas sofri um assalto ali em Moçambique, e eu fiquei assim refletindo, quem será mesmo o miserável dessa parábola? Quem é realmente o ator miserável dessa parábola? Eu acho que na parábola o homem que apanha e é assaltado, eu acho que é o menos miserável disso tudo. Porque quando a gente vai realmente entrando naquilo que o Senhor quer nos ensinar, e vai falando do levita, vai falando do sacerdote passando ao largo, vai falando daqueles homens religiosos vendo uma carência, uma necessidade e passando bem longe quando eles deveriam estar bem perto, e vê um homem que tinha todo motivo para estar longe e quis estar perto como aquele samaritano. Aí a gente começa a aprender um contexto muito relevante em missões, que é o amor pelas almas, o amor ao perdido. Eu acho que isso consegue nos mostrar nessa parábola verdadeiramente quem é o pobre miserável. Quem é? Quem é o pobre miserável? O pobre miserável é aquele que passa diante de uma situação carente, olhando para os bairros, para as cidades que nós vivemos, o país que nós vivemos, e não consegue identificar o desvalido, o necessitado, que às vezes estão de terno e gravata até. Às vezes estão até muito bem vestidos, muito bem trajados, e não estão nem prostrados no chão, mas estão caminhando a passos largos para o inferno. Uma igreja verdadeiramente relevante em missões é uma igreja que está enquadrada dentro da agenda de Deus para aqueles perdidos. Eu acho que é essa a nossa palavra nessa tarde, levar vocês a refletir que o Senhor tem uma missão para a igreja, e a missão nossa é olhar com todos os olhos, abrir o nosso coração, abrir nossa mente, abrir as nossas prioridades da nossa vida para ver aquele que é necessitado ao nosso lado. Porque os religiosos da época, via de regra,
tanto os levitas como os sacerdotes da passagem, se enquadra muito bem com a nossa nação Brasil. Falar da nossa, né, para não falar da vossa, que eu não conheço tanto. Mas pode ser que vocês se enquadrem também. Pessoas egoístas, pensando mais em si mesmo. Pessoas que ficam enclausuradas aí no seu próprio ego, no seu próprio eu. E eu já sou salvo, eu já tenho a minha salvação. Eu quero viver nesse mundo como eu bem entendo, como eu acho que é bom. Primeiro eu, depois eu e depois eu também. Mas não é isso que o Senhor nos insiste em dizer. De forma nenhuma nessa parábola. O Senhor nos insiste em dizer, nessa parábola, Ele quer também nos falar nessa tarde sobre isso, sobre esse mesmo tema, é que não é o que é seu é meu, igual o ladrão pensou. Pensou no meu caso, quando ele disse, é um assalto, tomou meu celular e saiu correndo, eu fui correndo atrás dele. Ele pensava, o que é seu é meu, você não é dono de nada, eu tomo o que é seu. E tem pessoas que pensam assim também. Existe esse quadro de pessoas. Ou aqueles que pensam assim, não, o que é seu, o que é meu. Cada um cuida de si, Deus por todos. Você anda para lá e eu ando para cá. Eu vou na igreja, você não vai, você vai para qualquer lugar que você bem entende. Mas é cada um cuida do seu futuro e da sua caminhada. Ou aqueles que leem essa parábola e entendem verdadeiramente que aquilo que é meu é seu também. Aquilo que eu tenho, que eu já ganhei, que eu adquiri, através de ouvir a palavra da salvação e entender de que eu era perdido e agora eu sou achado, eu fui achado através de Cristo Jesus, eu não vou reter só para mim esse tesouro. Eu vou ter o máximo de empenho da minha vida, com a minha força, com o meu recurso, com tudo aquilo que eu tenho e que sou, para também distribuir isso a outra pessoa. Então, a verdadeira miséria humana dessa parábola não está naquele que estava caído no chão. A miséria humana está naqueles personagens dessa parábola que não conseguem identificar qual é o seu papel como igreja naquele contexto e nos dias de hoje também. Qual é o seu papel como igreja? Qual é o papel da igreja relevante para missões? O que nós temos feito em prol do reino de Deus? O reino de Deus, nós estamos indo agora para Roma. Roma nos traz uma outra passagem maravilhosa, em Mateus capítulo 5, o Senhor falando para aqueles homens, quando ele falava, vocês são a luz do mundo. Ele estava se referindo exatamente a Roma, que Roma iluminava o mundo, Roma controlava o mundo, Roma trazia à luz o seu império, a sua força, a sua religiosidade, o seu costume. E aí o Senhor quebra os paradigmas todos e fala, olha, vocês aqui que estão reunidos aqui, sentados nessa grama aqui, eu vou dizer para vocês, olha para Roma, estão olhando? Roma não é a luz do mundo não, vocês são a luz do mundo, a igreja portuguesa é a luz do mundo, a igreja angolana é a luz do mundo, a igreja brasileira é a luz do mundo, a igreja no mundo é a luz do mundo, não são as trevas que são a luz. Vocês precisam reluzir, vocês precisam estar no alto, todos precisam ver vocês, e através de vocês, o trabalho que vocês têm feito, essa luz tem que se refletir a mim, eu tenho que ser mostrado. E aqueles homens ali naquele sermão saíram dali entendendo qual era o papel deles. A nossa grande dificuldade é entender qual é a nossa função nesse mundo, qual é a nossa relevância na nossa cidade, no nosso país que vivemos. É isso que o Senhor quer de nós. Talvez seja bom, talvez vir alguém de fora, ou talvez um momento desse de uma reunião missionária para falar sobre isso, para nos dar um choque de ordem. E nós aprendemos, porque as coisas vão começando devagarzinho. Eu também tive uma outra experiência interessante em Moçambique, porque lá eu fui ver realmente o que estava acontecendo com relação ao ciclone, que todo mundo acompanhou via televisão, dos ciclones que passaram lá. E eu aprendi uma coisa interessante, o ciclone é algo que começa muito longe da praia, muito longe ali da terra onde ele estava e aconteceu o grande desastre. O ciclone, eu estava... Lá todo mundo só fala nisso, né? Eu estava vendo as informações e ele começa lá no meio do oceano. Correntes frias, correntes quentes se juntam,
Se mistura uma brisa, começa devagarzinho isso, deixa ninguém dormir não, todo mundo acordado. Começa devagarzinho uma brisa mexendo, aquilo vai aumentando, vai numa velocidade pequena, 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 e você vai deixando, e eu quero trazer para a sua vida espiritual. Você está aqui, e aí você vem nessa, aí você não vai na outra, e você deixa a outra de lado, e você começa a negligenciar aqueles que estão andando ao seu lado, você passa ao largo de um desvalido, você passa ao largo de um necessitado, você não fala do amor de Deus no testemunho no seu trabalho, não fala na escola, não vai à igreja, e a brisa começa a girar. O inimigo das nossas almas vai criando um ciclone na tua vida. E aquilo vai girando, aquilo vai rodando, rodando, e quando você menos imagina, aquilo toma um vulto tão grande, aquilo toma uma força tão grande, que faz um desastre na tua vida espiritual. Destrói a tua vida espiritual. Você que achava que estava bem, fixado, na orla, bacana ali, com casa, com família, com igreja. O inimigo monta um ciclone de forma tão grande, que tudo é levado pela força do vento e a força das águas, e não fica nada. E aquilo que você tinha como prioridade, passa a não ser mais nada. Isso significa, sabe o que? Omissão. A gente vai omitindo, não, fecha aquela igreja ali, não faz aquele trabalho ali não, não vamos ajudar em missões ali não, não, isso é responsabilidade de Angola, isso é responsabilidade do Sul, isso é do Norte, aquilo vai levando, vai forjando, começa aquele esfriamento e a coisa começa a ser destruída na nossa vida espiritual. Deus quer falar conosco. Nesse dia que nós estamos aqui, nesse feriado todo que nós estamos aqui, que nós precisamos ser luz do mundo e sal na terra. Nós não podemos ser como os sacerdotes. Temos exemplo do passado. Os sacerdotes que passavam ao largo, preocupavam-se com a religião, mas não se preocupavam com aqueles que estão indo para o inferno e estão precisando de ajuda. Os levitas que passavam ao largo, porque teve mau exemplo também do sacerdote e deixou o necessitado também ali, desvalido. O que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso propósito realmente dentro da vontade do Senhor? Irmão, sinceramente, verdadeiramente, eu acho que essa tarde nós podemos meditar qual tem sido a nossa relevância no reino, fazer uma retrospectiva do tanto qual você está envolvido no reino de Deus. O que você tem feito em prol de missões, em prol de que outros venham ouvir? Foi muito boa a palavra do Zé Neto no sentido de falar, cada família é uma agência missionária. O que é a sua família, a sua casa, você, talvez que é solteiro, você tem feito em prol de missões? Tem deixado de lado? Tem deixado para o outro? Tem passado ao largo, não tem se envolvido? Ou você realmente tem colocado o seu coração na obra? Quero ler um outro texto famoso, denso na nossa vida, da palavra de Deus, para nós encerrarmos. Eu não quero ser o único que vai fugir do tempo. Em Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses, temos ensinos preciosíssimos, poderíamos ficar horas aqui falando. A nossa função, na verdade, é pregar, irmãos. Pregar o Evangelho àqueles que não são amados, aqueles que não querem nos ouvir. Quantas pessoas no dia de hoje, é um feriado religioso, nem estão pensando em ouvir de vocês, mas nós precisamos ir nessas pessoas. Nós precisamos criar estratégia para chegar nessas pessoas. Nós precisamos ter uma igreja aberta para levar essas pessoas. E essas pessoas vão vir através de relacionamento. Filipenses, capítulo 2, abra a sua Bíblia. Através de relacionamento. Poucas pessoas, via de regra, se convertem porque foi convidada para vir na igreja. Tem média, tem pesquisa sobre isso. Poucas pessoas se convertem em distribuição de folheto. Ela recebe o folheto, lê e se converte. Tem poucos. Poucos se convertem ganhando uma Bíblia. É muito bom da Bíblia, da folheto, tudo é ótimo. Alguns se convertem, mas poucos. Agora, muitas pessoas se convertem através do testemunho pessoal de cada um que está aqui. Foi por isso que Cristo chamou eles e falou, vocês são a luz do mundo. São vocês que iluminam daqui para frente. Roma tenta enganar vocês. O império das trevas, que tem no Brasil, tem em Angola, tem em Portugal e tem no mundo inteiro. Tentam enganar, dizendo que eles que ditam as regras, a mídia dita a regra, a TV, os jornais ditam a regra, a internet não. É a igreja que dita a regra. Nós somos a luz do mundo.
Nós podemos iluminar aqueles que estão ao nosso lado. Nós precisamos só nos preocupar. O que é seu, o que é meu é seu. E eu quero compartilhar com você. E eu quero ajudar você. E eu quero apresentar você. Filipenses diz o texto, capítulo 2, uma expressão que eu amo muito, eu gosto. Eu quero deixar com você essa expressão. Que diz assim, na palavra de Deus. Bem, tem que ler o verso 1 também, né? Para ficar bem completo a palavra, né? Se há, pois, alguma exortação, você tem alguma exortação para deixar para os irmãos? Parafraseando o apóstolo Paulo. Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Eu quero dizer como Paulo disse aqui no verso 2, completai a minha alegria, de modo que vocês, com relação a missões especificamente, venham a pensar a mesma coisa, ter um olhar focado naqueles que passam aqui em frente à igreja, em frente à sua casa, que ainda não tem Cristo como Salvador. Ame essa pessoa. E diz mais, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma. A igreja portuguesa, unidas de alma, com um só propósito, de anunciar as boas novas de salvação. Unidos, uma igreja unida de alma, em prol de ganhar os pecadores, em prol de testemunhar os pecadores, e através de relacionamentos, trazer essas pessoas para perto do Senhor. E como diz aqui, tendo o mesmo sentimento, não fazer partidarismo, A, B ou C, não, nem por vanglória, misericórdia, para ego próprio, para ser mais importante, não, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Qual de vocês não queriam ser ajudados quando estavam precisando? Os aflitos estão carecendo da palavra, eles estão gemendo. Eu tive em Moçambique e eu vi muita miséria, mas eu vi um povo sedento, e onde você chega eles falam, vem cá, fala do Evangelho, prega do Evangelho para a gente. Multidões de crianças atrás de um pedaço de pão, homens desmaiando numa fila para pegar 2 quilos, 3 quilos de arroz, com fome. E a igreja precisa estar lá, dando o pão, mas principalmente dando o alimento, que vai alimentar a alma deles, que é a palavra de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E sabe quem é que tem que fazer isso? Somos nós. A igreja, que é a luz do mundo e o sal da terra. E a igreja portuguesa, da mesma forma que influenciou, numa ideia de reunir um grupo, de falar sobre missões, de estar falando sobre os trabalhos de língua portuguesa, motivou uma igreja lá em Angola, motiva outra no Brasil, motiva outra no norte, no sul, em diversas partes de Portugal. E através disso, vocês vão sendo unidos de alma, com um só propósito, de ganhar aqueles que ainda não têm a verdadeira esperança em Cristo Jesus aqui no vosso país. Que Deus vos abençoe. Que os ciclones que estão sendo movidos por Satanás não venham a esfriar a vida espiritual de vocês. Que o descaso do levita, do sacerdote, de passar ao largo da necessidade de deixar para lá. Não, eu já tenho o meu, eu estou bem. Não, se eu puder eu pego porque é teu ainda, não. De você ter o prazer de poder compartilhar esse grande tesouro que você tem com aquele outro que está desesperado, esperando uma ajuda sua. Se envolva, seja relevante. A igreja missionária é uma igreja relevante, que está dentro da agenda de Deus para salvar os perdidos aqui em Portugal, na vossa casa. Que Deus vos abençoe. Amém.